hoje nós vamos pensar aí juntos, nessa quarta mensagem da série, algo, como eu disse para você, que vem numa somatória, um tema que vem numa somatória dos demais temas que a gente já tem visto. A primeira mensagem foi que Jesus é a máxima revelação de Deus, é por meio de Jesus que a gente vê, que a gente enxerga Deus, também já vimos que Jesus era o esperado, aquele que foi prometido no Antigo Testamento. Ele era esperado que um dia na história ele viesse, e ele veio. Ele veio como o esperado das nossas almas, da alma humana, onde o ser humano encontraria então o suprimento da sua maior necessidade, a qual o pecado trouxe à humanidade, que é a necessidade de uma reconciliação com Deus, de você ter uma vida com Deus. Quando a Bíblia diz que nós precisamos ser reconciliados com Deus, e Deus fez isso em nosso favor, a Bíblia vai dizer que é por causa justamente daquilo que o pecado tirou, a nossa comunhão com Deus. Então a gente precisa ser reconciliado novamente com Deus, e a Bíblia vai ser também muito direta em dizer o seguinte: André, você não tem condições de fazer por conta própria essa reconciliação. O próprio Deus precisa te reconciliar com Ele mesmo. E aí por isso que Deus ele prometeu que enviaria o seu Filho em um momento da história, e esse Filho seria o autêntico Filho de Deus, como nós vimos no domingo passado. O autêntico Filho de Deus, aquele que, por ser o unigênito de Deus, ele autentica, ele diz que é verdade, não em um documento, um papel escrito, mas na eternidade, de que nós podemos nos chamar de filhos e filhas de Deus, porque por meio de Cristo nós fomos feitos filhos de Deus. E essa foi a forma como Deus, no momento do batismo de Jesus, no Evangelho de Marcos, mensagem do domingo passado, ele chamou Jesus, ele disse: tu és o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. E por conta desse Filho amado, nós somos chamados de filhos de Deus. Deus tem prazer em estar conosco, ele tem aquilo que a Bíblia vai chamar de comunhão com o seu povo. E por conta de Jesus, e lembrem que eu falei na mensagem do domingo passado, que a partir daquela mensagem a gente ia ver então já Jesus conosco, ele já está em nosso meio, ele está vivendo entre nós. Ele não é só uma profecia lá do passado, mas já se concretizou essa profecia. Então, a partir de que Jesus ele habita entre nós temos um chamado da palavra de Deus a vivermos de acordo com esse habitar de Jesus no nosso meio. Por quê? A última série que a gente trabalhou, aqui na igreja, foi da imitação. A gente olha para Cristo como filhos e filhas de Deus, e a gente imita Jesus no nosso proceder, no nosso dia a dia, em tudo aquilo que você faz, no seu trabalho, nos seus estudos, dentro do seu lar, em todos os lugares em que você está, você é um pequeno Cristo, no melhor sentido da palavra, o sentido bíblico, como diz em Atos, você é um cristão, um imitador de Cristo. Então as pessoas, para que a gente possa ser usado como instrumento de Deus, elas precisam ver em nós Cristo, elas precisam enxergar em você Jesus, para que de fato a sua vida de fé, como a gente chama, tenha sentido. Porque se eu estou vivendo uma vida que não reflete Cristo, eu tenho que ter duas atitudes: repensar a minha fé, me arrepender e voltar a Deus para que eu possa expressar Cristo, ou, na pior das hipóteses, eu não sou um discípulo de Cristo. Eu costumo dizer, irmãos, antes da leitura do texto aqui da mensagem de hoje, que há pessoas que passam, quem sabe, 40, 50 anos dentro de uma igreja, mas nunca foram discípulos de Jesus. Porque Jesus mesmo falou que a árvore, ela dá frutos. E a Bíblia fala que aquele que é chamado por Deus é uma árvore que frutifica. Não tem como um discípulo não frutificar. E às vezes a pessoa passa anos dentro de uma igreja, ouvindo o mesmo evangelho que os demais ouvem, mas nunca foi discípulo. Por quê? Porque não se tornou um imitador de Cristo, não subjugou, não deixou com que seu coração fosse humilhado pela palavra de Deus, em fazer com que ele reconhecesse que ele tinha que viver como Cristo viveu e vive entre nós. Então a pessoa pode dizer assim: você é crente? Sou. Tá bom, mostra os frutos. Se não tem fruto, não é.
Não é discípulo de Cristo, porque o discípulo de Cristo frutifica. Você vai lembrar que quando Jesus passa pela figueira e ele quer comer um figo, a figueira não tinha figo. Lembra dessa passagem? E aí o que o Senhor faz? A palavra é muito clara, ele amaldiçoa aquela árvore. E no outro dia ela estava seca. Isso é muito sério. A gente precisa ser um autêntico filho de Deus, como Jesus é um autêntico filho de Deus. Porque aquilo que Deus fez em nosso favor não foi pouca coisa. Quando a gente coloca no nosso peito uma plaquinha de crente, ou de, eu sou cristão, que é uma palavra muito usada hoje em dia, e por muito tempo na história até de forma errada, né? Usa o nome de cristão às vezes até para matar pessoas, se usou e se usa. Agora, ser é muito diferente de você dizer que é. Dizer que é, como eu costumo falar no ditado popular, até papagaio fala, né? Até papagaio fala. Você imita, fala pro seu papagaio lá, ensina o seu papagaio a dizer assim, eu sou cristão. Um mês ele está falando. Papagaio fala. Agora, ser é diferente de falar. Quando você é essência, está na sua essência, está no seu, usar uma expressão aqui, né? Não tem na Bíblia, DNA espiritual. Eu sei que eu sou um filho de Deus, então eu vou viver como um filho de Deus. Porque quando eu não vivo, aquilo que Deus fez por mim, em meu favor, por meio de Cristo, eu estou dizendo que para mim não tem valor. Por quê? Porque aquele sacrifício que foi feito por Cristo foi qualquer coisa, foi um fato histórico, se é que aconteceu. E é por isso que muitas vezes, muitas pessoas não entendem, não compreendem o que é ser um discípulo de Cristo, um cristão, alguém que diz que segue a Cristo. Por quê? Porque olha para o sacrifício de Jesus como algo muito pequeno. E hoje nós vamos ver, nessa sequência de pensamento, quem é Jesus, nesse tema, Cordeiro de Deus. Diz assim, né? O Cordeiro de Deus. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi, bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus presente aqui, pelo qual nós temos um livre acesso a Deus, pelo qual Deus permitiu e disse, André, agora você pode se achegar a mim sem que um sacerdote precise sacrificar, porque o meu sacrifício do meu cordeiro, aquele cordeiro real, aquele que deveria morrer para salvar, perdoar permanentemente o seu pecado, ele foi dado para você. Vamos ler o texto de João, Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 29 a 31, e você vai perceber aí a similaridade, né? A semelhança com o texto que nós lemos lá em Marcos semana passada. Diz o texto: no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele. Você lembra da pregação semana passada, da onde que Jesus estava vindo, né? De Nazaré, da Galileia para João. E disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Diz, não sei se é lenda ou se é real, que Spurgeon certa vez foi uma igreja e ele está testando a acústica do lugar. E tem um rapaz limpando a igreja, varrendo. E ele cita esse versículo e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o rapaz cai chorando. E ele disse assim: eu entendi essa mensagem. E o rapaz se converte naquele momento. Se é lenda ou não, é muito bonito. E eu creio que a palavra de Deus tem poder para fazer isso. Que a palavra de Deus não é de Spurgeon, não é minha. Veja que essa realidade que Deus, e a gente já vai tratar os fatos históricos, né, para chegar aqui, você vai ver como que é uma ação, é uma obra magnífica de Deus, inclusive usando essa figura do Cordeiro. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Quem que era mais velho aqui cronologicamente? João ou Jesus? João. Mas olha o que ele está afirmando aqui de Jesus: ele existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. Deus seja louvado pela sua palavra. Aqui precisamos pensar, né? Inclusive porque João Batista está dando um testemunho de Jesus, a questão de João ter sido aquele que foi enviado por Deus em primeiro lugar para revelar Cristo em primeiro lugar a Israel. João tem o seu ministério de batismo, um ministério de um batismo para arrependimento de pecados. Você encontra nos evangelhos de forma rápida, né? Não toda, mas de forma rápida e resumida, a história de João Batista, primo de Jesus. E você sabe pelos relatos do evangelho que João Batista, ele é esse, como ele mesmo fala, esse precursor de Jesus, alguém que veio antes.
e ele começa a pregar, e a sua pregação, você percebe que em muitos momentos ela era uma pregação como a exemplo de Jonas, quando foi pregar em Nínive, uma pregação, uma mensagem de Deus, mas uma pregação dura, uma pregação que levava a pessoa a repensar a sua própria vida e dizer assim: quem eu sou diante de Deus? Porque lembra, citando Jonas de novo, Jonas ele fala assim: em 40 dias e Nínive será subvertida. Inclusive Jonas a gente está estudando, né? Agora na próxima sala de oração vamos para o último capítulo, capítulo 4 de Jonas, estudando de forma expositiva. E essa mensagem aparentemente dura, você chega num lugar, você chega aqui em um púlpito de uma igreja e diz assim: pessoal, trouxe apenas uma mensagem para vocês e depois vou embora. Daqui 40 dias todos vocês vão morrer, porque Deus vai destruir vocês, porque vocês estão em pecado. Tchau. Amém. Em nome de Jesus, amém. Foi essa mensagem de Jonas lá para Nínive, que em 40 dias Nínive seria subvertida, e a palavra de Deus, porque o texto é claro dizendo que Deus uma segunda vez veio a Jonas e disse: você vai levar a mensagem que eu te dou. Era uma mensagem de Jonas, e toda a cidade ela é levada a um arrependimento, ao ponto do rei se despir das suas vestes reais e colocar uma roupa de pano de saco e jogar cinza sobre a cabeça e decretar um jejum. 120 mil pessoas, mas não eram só as pessoas que não iam beber e comer, inclusive os animais não poderiam comer e beber nada. Por conta do que? A palavra de Deus veio àquela cidade e trouxe aquela cidade ao arrependimento. Qual era a mensagem de João Batista? Uma pregação de arrependimento de pecado. Porque João muitas vezes vinha e acusava e dizia, e o próprio Senhor Jesus Cristo em outro momento repete a mesma expressão, dizendo: raça de víboras, raça de víboras, vocês não são dignos de estar na presença de Deus. Mas João pregava uma mensagem assim dura de arrependimento, fazer com que o povo se voltasse a Deus. Mas o próprio João Batista sempre deixou claro que ele não era o Messias, ele não era aquele que foi prometido por Deus, e que porque ele estava ali pregando uma mensagem de arrependimento e batizando as pessoas para arrependimento de pecados, ele era o Cristo. Não, ele diz: olha, esse é aquele que eu disse, após mim veio um varão que ele tem a primazia, é ele que é o escolhido de Deus para vir ao mundo e tirar o pecado do mundo. Por isso que ele usa essa expressão, né, no versículo 29, quando Jesus se aproxima dele, ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a gente depois sabe, porque já lemos semana passada, quando Jesus é batizado por João, o próprio Deus autentica e afirma quem era aquela pessoa. Não era apenas mais um rapaz que está sendo batizado por João Batista, mas é o próprio Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que está ali na presença de todos. E agora João, como esse que veio a anunciar, né, falar de Jesus antes de Jesus ser revelado a Israel, ele está trazendo essa mensagem, dizendo: olha, tá vendo? Esse aqui que chegou aqui é aquele que de fato Deus havia prometido, o Cordeiro dele. Uma outra coisa para a gente pensar aqui é que quando João ele usa essa expressão sobre Jesus sendo o Cordeiro de Deus, ele está fazendo referência a Êxodo capítulo 12 especificamente. O que acontece em Êxodo capítulo 12? Você vai lembrar do momento da saída do Egito, do povo de Deus do Egito. E você vai lembrar como que Deus estabeleceu a partir da 10ª praga, como que haveria salvação na casa dos hebreus naquela época. Como? Tinha que matar um cordeiro e passar o sangue nos umbrais da porta, né, da casa ali, para que quando o anjo da morte passasse, ele não mataria os primogênitos de toda a casa que tivesse o sangue nos umbrais, mas naquela casa que não tivesse, morreria o primogênito. E você vai lembrar que o próprio palácio do faraó aconteceu a morte do seu primogênito, porque ele não creu, ele não cria na palavra de Deus. E Deus então passa por todo o arraial dos hebreus lá no Egito e não morrem os primogênitos. Um apontamento desse cordeiro pascal, que depois do sangue ser passado, o que era para fazer com esse cordeiro pascal? Comer. E aquele que não tivesse condições de ter um cordeiro era para ir na casa do vizinho comer junto, ter aquela comunhão junto, porque o sangue do cordeiro desde aquela época promovia a comunhão do povo de Deus. É por isso que nós dizemos muitas vezes que fomos resgatados, sim, que a Bíblia afirma isso, mas podemos ter comunhão uns com os outros, porque não foi o meu Jesus que morreu por mim e o seu Jesus, dois
Jesuses que morreram em lugares distintos. Não, é um sangue que foi derramado de uma pessoa, para que eu e você pudéssemos ter comunhão, para que eu e você pudéssemos simbolicamente comer da carne desse cordeiro pascal. E a própria palavra, né, Páscoa, ela vem dessa palavra hebraica lá, o Pessach, que é você passar por cima, passar algo em cima. Então é essa ideia de que onde há o sangue do cordeiro aspergido, colocado, passado, não há morte, mas há vida. E essa vida vindo da parte de Deus, porque Deus falou, onde o sangue estiver, o anjo não vai passar e não vai haver morte. Pelo contrário, a vida vai permanecer. Então João Batista, quando ele diz que eis o Cordeiro de Deus, está fazendo uma referência àquela profecia, porque o sangue do Cordeiro pascal lá no Egito já era uma figura do próprio Cristo. Uma outra referência que João está trazendo é de Isaías 53. Você vai lembrar do texto do servo sofredor, que diz que o servo sofredor de Deus, Jesus, também uma profecia já e uma figura de linguagem que Isaías está usando para se referir a Jesus, ele vai dizer que ele foi entregue àqueles que o matariam como um cordeiro mudo. Você percebe quando Jesus ele está entregue, né, na mão do Império Romano ali para ser morto. Jesus ele conversa até um momento com seus algozes. Quando é perguntado, você é o rei dos judeus? O que Jesus fala? Tu diz, você está falando. E a partir de um momento você não encontra mais Jesus conversando com eles. Interessante, né? Cada detalhe das profecias sendo cumprido. Porque a partir do momento que Cristo está na cruz, ele conversa com João, não o João Batista, mas o evangelista João, que está escrevendo aqui esse evangelho. Ele diz assim, aí eis a tua mãe, trazendo a responsabilidade agora para João cuidar de Maria. E a partir daquele momento Jesus começa a conversar com o Pai. Pode ler depois lá os evangelhos, perceba essa cronologia da conversa de Jesus. Até então os seus algozes estão perguntando coisas para ele respondeu a poucas. Ele termina conversando na cruz já com João, né, seu amigo, seu melhor amigo no seu ministério terreno, era o mais próximo, aquele que reclinava a cabeça no peito de Jesus na ceia. E a partir de um momento Jesus conversa com o Pai, ao ponto de na cruz o cordeiro dizer assim, Deus meu, por que me desamparaste? O sofrimento do cordeiro era tamanho que ele por um momento ele questiona ali não Deus, mas por que ele estava ali na cruz? Em que sentido? Poxa, eu estou sentindo todo o peso do pecado. O próprio profeta também já tinha falado disso, que ele levaria sobre si as nossas enfermidades. Um texto que é usado de forma errada, né? Meio errado, por quê? Porque sim, Jesus pode curar doenças, pode curar enfermidades do corpo, ele faz isso, cremos em milagres, mas não é sobre isso especificamente que o texto está falando, porque o texto está falando do momento da crucificação de Jesus, e está dizendo que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades. Qual é a maior enfermidade que o ser humano tem? Maior doença, aquela que o profeta vai dizer que está no coração, que é um doente incurável, em estado terminal. Diz que o coração é extremamente corrupto, desesperadamente corrupto. Ali o sentido é de uma doença terminal e que não há mais o que fazer. Só que aí Deus vem e diz, eu posso. Isso é graça de Deus. Então a gente percebe que o pecado está sobre Cristo trazendo esse sofrimento. Ele diz, Senhor, Pai, por que o Senhor me desamparou? Sentindo literalmente aquilo que a profecia já tinha dito, que ele levaria sobre si as nossas enfermidades, o meu pecado e o seu pecado. Por isso que eu falei no início que às vezes tem pessoas que passam anos dentro de uma igreja, mas não levam isso a sério. Talvez por uma incompreensão do próprio pecado. Dizer, o pecado é só um deslize, o pecado é algo que afasta o ser humano de Deus. São as nossas iniquidades que fazem separação entre nós e o Senhor. Mas por meio de um cordeiro que tira o pecado do mundo, Deus traz redenção. Deus traz a solução para essa doença terminal e incurável que está no coração humano. Somente Deus pode fazer isso. E quando João ele afirma, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele está trazendo para nós e ensinando para nós essa realidade. Olha, somente Deus pode fazer uma obra desse tamanho. Se o pecado é algo grandioso, e segundo as Escrituras, a gente percebe isso de uma forma mais especial na carta de Paulo aos Romanos,
quando ele vai tratar onde que chegou, né, a ação do pecado, ao ponto de trazer desarmonia da própria criação, não só do ser humano, de toda a criação. É por isso que a criação ela geme pela revelação dos filhos de Deus e pela volta de Cristo. Afetou todo o universo o pecado, trouxe destruição, quebrou a comunhão da humanidade com o seu Criador. E se você olha, até conversando, né, com alguns irmãos essa semana, a gente refletindo, a gente chega a essa conclusão e diz assim: poxa, se eu olhar só para o ensino bíblico do pecado, eu vou chegar a essa conclusão. Eu tenho que ser honesto em que realmente não tenho o que fazer com relação ao pecado. Eu olho para mim e digo assim: Deus, o que eu posso dar para o Senhor perdoar o meu pecado? Deus olha para mim e diz assim: André, tudo é meu. Então já começo por aí, eu não tenho nada, né? Não tenho condições de dar nada para Deus para perdoar o meu pecado. Tá, Senhor, eu não tenho nada para dar. O que eu posso fazer então? Eu não tenho nenhum objeto de valor que o Senhor aceite, porque tudo é do Senhor, então não tem. O que eu posso então fazer? Uma ação agora. Ah, Senhor, você é a melhor pessoa, Senhor. Passar a semana tentando, lutando com todas as minhas forças, já começa o problema aí, que você vai ter que lutar para ser bom. E aí a Bíblia vem e diz assim: André, por mais que você tente ser muito bom, a sua melhor obra é um trapo de imundícia diante de Deus, não tem valor, é algo que vai para o lixo, porque Deus Ele não fica assim: nossa, hein? Olha o André, arrebentando, segunda, terça, ele ouviu lá no culto, segunda, terça, quarta, quinta, muito bom, na sexta, caiu, pecou em pensamento, em ação, em omissão. André, não tem nada que você possa fazer, precisa ser assim, extremamente bom, 100% bom, para que eu te aceite, para que eu te perdoe. Então Deus, é algo que eu tenho que fazer para alguém. Eu vou tentar ser bom para alguém, então não só para mim mesmo, não, vou tentar ajudar todo mundo. Inclusive, tudo aquilo que eu ganhar, eu vou doar tudo, vou dar para todo mundo, tudo. Vou ficar sem comida lá em casa, vou dar toda a comida que eu tiver lá para Deus. Olha, mas como que você vai fazer isso? Você não tem, você mal e mal vai conseguir alimentar uma pessoa e a sua família junto. Agora 2, 3, 4, você não tem condições. Então não vou ficar admirado se você fizer isso. Porque isso, irmãos, essas coisas que o ser humano tenta diante de Deus são auto-justificativas. É o ser humano tentar conseguir a sua redenção por seu próprio mérito, por seu próprio merecimento. E a Bíblia vai trazer uma ideia divina diferente dessa humana. Porque a graça de Deus, a salvação de Deus não é por mérito, não é por merecimento. É justamente porque a gente não merece que ela é graça, que Deus vem e nos dá. Por que Deus te salvou? Já parou para pensar nisso? Talvez você se compreendeu como salvo, mas por que Deus te salvou? Aí a gente tenta rebuscar. Eu falo por mim, lá no meu coração ainda dizendo assim: vai que foi naquele dia que eu fui na igreja e eu falei para Deus: Deus, agora eu vou ser crente, agora eu vou ser um cristão, seguir Cristo agora. Aí Deus, né, como se impressionasse Deus, não. Inclusive você só tem condições de se chamar um cristão, né, um seguidor de Cristo, porque você foi alcançado pela graça de Deus, não por alguma coisa que você fez. Porque você não tira o pecado do mundo, você não tira o pecado da sua própria vida. Foi necessário Deus enviar um cordeiro que tira o pecado do mundo. Agora eu faço uma pergunta para você: se João Batista está afirmando que ali na sua frente estava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e você se reconhece como alguém que foi salvo por Deus, você ainda peca? Você ainda peca? Você vê pecado na televisão, por exemplo, notícias, em sites? Você ouve as pessoas contando histórias de tragédias, de dores das pessoas? Você ouve, eu ouço. Então falhou. Então isso que João Batista está falando é mentira. A gente não chegaria a essa conclusão? Porque se ali naquele momento, né, imagina assim: sou João Batista, estou vendo Jesus aqui, riso por dentro, que tira o pecado do mundo. João está afirmando que tira. Só que se a gente não estudar direito essa palavra tira, a gente vai achar assim: então Jesus falhou. Por quê? Porque João está dizendo que tira, e como é que o pecado continua na face da terra? Porque ali, né, nesse texto, você que gosta aí de língua portuguesa, eu tive que estudar e ouvir isso aqui, aprender para trazer para você. Eu não sou muito bom em língua portuguesa. É o tal do particípio presente. Esse nome chique, né? Particípio presente lá no grego. Significa uma ação que ela está acontecendo. Explico. Ela aconteceu no momento, mas o efeito dessa ação está em continuidade. Está numa constante. Então significa que está tirando o pecado do mundo. Aí, ufa, né?
Agora a profecia e aquilo que João está falando de Jesus faz mais sentido. Por quê? Porque aquilo que Jesus de fato concretizou na cruz, como um cordeiro mudo que Isaías tinha profetizado, continua acontecendo como aconteceu na minha vida e na sua vida. Se não aconteceu até hoje, hoje é o momento de acontecer, porque o Cordeiro de Deus já foi entregue naquele sacrifício para tirar o pecado do coração humano e fazer com que essa pessoa agora tenha uma vida plena e eterna com Deus, e essa pessoa tenha condições de viver para a glória de Deus, aguardando aquilo também que já iniciou quando o Cordeiro o alcançou e lavou seus pecados com o seu sangue. Viver para a glória de Deus, para uma eternidade com Deus, num dia que Apocalipse 21, de 1 a 6, já vai nos apontar que essa ação de Cristo, ela se concretizou. Porque lá em Apocalipse 21, de 1 a 6, tem como colocar, Wellington, para a gente ler rapidinho? Apocalipse 21, de 1 a 6, hoje nós estamos mais chique, né? Agora se fala o texto, dá para colocar ali na hora. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Então que primeiro céu e que primeira terra que está falando, João está escrevendo aqui Apocalipse, ele está falando que é essa terra que a gente está vivendo ainda com a presença do pecado. Na visão que Deus deu para João, e para a gente perceber que para Deus já é um plano completo, concretizado, nós temos passado, presente e futuro. A gente olha para o passado e diz assim, poxa, meu passado foi bom, não foi tão bom. A gente vive o presente e o futuro a gente não conhece, mas diante de Deus, e esse é um texto que é muito claro para mostrar isso para a gente, mostrando que Deus tem toda a história já como um eterno presente na sua vida, que até aquilo que para nós, conforme João está falando em Apocalipse, é um futuro, para Deus já é uma realidade. E veja que João está vendo isso, ele diz assim, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Versículo 2, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Estamos aí nesse lugar, tá? João já está nos vendo, todos os crentes nesse lugar, nesse casamento aí com Cristo. Pode passar. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Pode passar? E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Qual que é o salário do pecado? A morte. Então João está dizendo assim, não, a morte não existe mais, não é uma realidade, você não vai mais sofrer, fique tranquilo. A gente sofre aqui, um sinal de que o pecado ainda é uma realidade. Você sofre? Você sofreu essa semana? Por que isso? Ainda uma consequência infelizmente infeliz da realidade que a gente enfrenta ainda como ser humano nesse mundo. Já redimidos, o Cordeiro já morreu por nós, o sangue do Cordeiro já nos lavou, mas a gente ainda enfrenta as consequências do pecado na nossa vida. Quem dera eu poder te dar uma boa notícia aqui, dizer assim, o pecado já não existe mais, já estamos no novo céu e nova terra. Não, João diz assim, eu vi um novo céu e nova terra em que a morte não existe mais. Só experimentaremos esse momento e em que a morte não existirá mais quando Jesus voltar. Redimir na plenitude todas as coisas. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas que ele fala no versículo 1, primeiro céu e a primeira terra, já passaram. E o penúltimo, quer dizer, e aquele que está sentado no trono diz, eis que faço novas todas as coisas. Quem que está sentado? O Cordeiro. Aquele que João olhava para o trono e dizia assim, eu estou vendo um semelhante a um Cordeiro. Ele está sentado ali, ele está dizendo assim, eu que estou fazendo tudo isso, eu que faço todas essas coisas, eu que é aquele que está sentado no trono. E acrescentou, Jesus ainda acrescenta, escreve, João, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. A profecia do Cordeiro lá de Êxodo e de Isaías se cumpriu? Você crê nisso? Você crê que Jesus é o Cordeiro de Deus? Quem é Jesus para você? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do seu mundo? E esse Jesus está falando assim, essas palavras são fiéis e verdadeiras, da mesma maneira como as profecias se cumpriram, aquilo que Jesus fala é fiel e verdadeiro para se cumprir. E conclui, versículo 6, disse-me ainda, tudo está feito. Lembra o que Jesus falou na cruz? Tetelestai, a dívida está paga, está consumado. Jesus para João aqui na visão está dizendo e reafirmando isso. Disse ainda, tudo está feito. Por que tudo está feito? Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte
da água da vida, porque onde o sangue do cordeiro está, não há morte. Onde o sangue do cordeiro é passado, o anjo da morte passa por cima. E só há vida com Deus por meio do cordeiro de Deus. É essa mensagem, meus irmãos, que João, quando ele se refere a Jesus aqui, e você vai ler depois, né, nos versículos posteriores aí, que segue-se o batismo de Jesus. Ele está afirmando para nós que aquela profecia de Deus, palavra de Deus do passado, está se concretizando ali na frente dele. Ele chegou, ele está aqui entre nós. O cordeiro, que lá no final do seu ministério, ele morre sem falar uma palavra. Ele morre como um cordeiro mudo realmente. Por quê? Porque a mensagem que Cristo nos daria na cruz, ela não precisava de alarde, ela não precisava de alarido, de ele ficar gritando, esperneando na cruz: estou morrendo por vocês. Não, a profecia já dizia que ele ia morrer como um cordeiro mudo, e ele morre dessa forma na cruz para que houvesse vida e salvação para mim e para você. Por isso, quando eu sou questionado por essa nossa série de mensagens, né, a responder essa pergunta: quem é Jesus? É muito fácil eu acusar de repente o outro e dizer assim: Jesus tem que ser o salvador do Robson, o salvador do Vitor. E aí eu olho para mim, e para mim, tem que ser ou não? Agora, para um crente, né, a resposta a essa pergunta, quem é Jesus, ela já vem, como eu falei na outra mensagem, já vem na ponta da língua. Quem é Jesus? A gente responde: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aquele que tirou o pecado do meu mundo, da minha vida, daquilo que eu julgava ser, que eu julgava, corrigindo, que eu era a pessoa mais importante, que eu é que me governava, que eu é que sabia o que era melhor para mim. Ele veio e tirou tudo isso, porque essas são consequências, reações do pecado que está no coração humano em achar que eu sou o meu próprio Deus. Agora, quando eu reconheço que precisa vir alguém para tirar algo que está em mim, essa atitude me humilha de uma forma boa, porque eu me humilho diante de Deus e reconheço: Deus, eu preciso que o Senhor tire o meu pecado, mas eu não consigo fazer nada para ele. Eu não consigo fazer nem por mim mesmo, quem dirá pelos outros. Eu não consigo praticar alguma coisa tão boa que seja, por mais boa que seja, mas não tem condições de tirar o pecado da minha vida. E aí a gente sabe pela palavra que Deus, pela sua graça, ele vem de encontro a nós e ele tira o pecado do mundo. E a beleza desse versículo, dessa segunda parte do versículo, que tira o pecado do mundo, é justamente no termo chique da língua portuguesa e do grego, é o particípio presente. Isso não parou de acontecer quando veio ali para João. Isso aconteceu na minha vida, na sua vida, quantos milhares de anos depois que Cristo foi ali revelado para João. Lembra que João falou ali, né, no versículo 31, eu mesmo não conhecia aquilo que eu afirmei na mensagem passada, porque não há, só uma curiosidade, não há na Bíblia, nos Evangelhos, nenhum apontamento de que João era próximo de Jesus, assim, ele era primo, mas próximo, conviviam juntos, não há. E essa afirmação de João aqui nos conta uma coisa importante, porque ali naquele momento, Jesus está sendo revelado para o próprio João, porque não há como uma pessoa conhecer Jesus se Deus não fizer com que Jesus seja revelado para essa pessoa. E João está ali no primeiro momento da sua vida, depois de longos anos. Os meninos aqui já não são meninos, já são jovens, homens jovens. Eles estão se conhecendo e João está falando assim: agora eu sei que esse aqui, que eu falava bastante, ele é mais velho que eu, inclusive, ele já existia antes de mim. Eu conheci agora, eu sei quem ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque Deus revelou isso para João, revelou para mim e para você. Quando eu e você formos questionados: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você, Wellington? Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do meu mundo, e ele continua fazendo isso mesmo. Por isso que quando Jesus ele fala: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, é para que o sangue do Cordeiro seja conhecido pelo pecador, para que haja redenção, para que haja vida. Que eu e você possamos não só responder para nós mesmos essa pergunta, esse questionamento: quem é Jesus para mim? O Cordeiro de Deus. Mas para que eu tenha condições vindas do próprio Deus para apresentar essa resposta aos demais pecadores. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça como discípulos, filhos autênticos dele, para que a gente tenha condições de ter essa resposta para o mundo. Quem é Jesus? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que Deus nos abençoe.